pode garantir direitos sexuais e reprodutivos? Se a gente pensar em direitos sexuais e reprodutivos como decisões livres, informadas, esclarecidas, que as pessoas têm que poder fazer sobre se querem ou não ter filhos, como querem viver sua sexualidade, sua identidade de gênero, a gente vai pensar em primeiro lugar que o Estado tem que não tomar essas decisões pelas outras pessoas. Cada pessoa tem que ser livre para tomar essas decisões sobre suas próprias vidas, sobre seus projetos de vida. Mas será que é só isso? Não é só isso que é necessário para garantir e proteger esses direitos. Então a gente pode pensar em uma série de coisas. A primeira delas é educação. A gente não nasce sabendo como cuidar dos nossos corpos, como viver os relacionamentos, como estar no mundo. E essa educação acontece de um jeito ou de outro. Ela pode ser uma educação violenta, uma educação pouco dialógica, talvez baseada na televisão, nos filmes que a gente vê, nas notícias, ou ela pode ser uma educação compreensiva em sexualidade, que vai pensar não só anatomia, não só a fisiologia da reprodução, mas relacionamentos, o cuidado com o próprio corpo, consentimento nas relações, forma de se comunicar. E isso, então, é um elemento básico para pensar a proteção desse campo da vida. A educação sexual que é protetora e que, inclusive, pode ser, por exemplo, o principal instrumento para que crianças e adolescentes e jovens sejam capazes de dizer quando estejam numa situação de violência, de abuso, e possam pedir ajuda, e possam pedir socorro nesses casos, né? Então, a educação é essa base para a gente pensar como viver a vida, como viver os nossos corpos de maneira livre, prazerosa, sem discriminação, sem violência. Um outro campo muito importante para proteger esses direitos é informação. Se a gente for pensar, por exemplo, um episódio recente, como a epidemia de Zika no Brasil, o vírus Zika, a gente sabe hoje que ele é transmissível sexualmente. Quando a epidemia começou no Brasil, a gente ainda não sabia. Qual é a obrigação do Estado, qual é a obrigação da sociedade para pensar a proteção de direitos nesse caso? Garantir que as pessoas possam saber que Zika é transmissível sexualmente. Isso influencia nas decisões que as pessoas tomam sobre como elas vão se proteger, se elas vão usar camisinha ou não. Como é que se treinam os profissionais de saúde para falar desse tema com as pessoas? Sem informação não é possível fazer isso, né? Um outro campo importantíssimo de condições para a proteção de direitos sexuais e reprodutivos são serviços. Esse campo de direitos é um campo muito próximo de tudo de saúde, né? Quando a gente está pensando sobre os nossos corpos, como a gente vive essas experiências corporais todas, elas são também um campo de saúde. E a existência desses serviços de saúde sexual e reprodutiva é muito importante. Mas simplesmente existir o serviço não é suficiente. Ele tem que ser acolhedor, ele tem que ter profissionais preparadas para poder atender as pessoas, entender as suas demandas, acolhê-las sem estigma, sem discriminação. Então, se a gente pensar um exemplo bastante significativo sobre isso no Brasil hoje, é de que a gente tem um cenário em que o aborto no Brasil é permitido em 3 casos. Num contexto de risco para a vida da mulher, num contexto de estupro ou de feto com anencefalia. Mas se a gente for olhar a realidade, os serviços de aborto legal no Brasil, eles não funcionam tão bem quanto deveriam. Não é raro a gente ouvir, por exemplo, de casos de meninas e mulheres que foram vítimas de violência sexual e ainda assim não conseguem ser bem atendidas nesse serviço porque as pessoas não acreditam no que elas dizem, porque as submetem a muitas questões, a muitos questionamentos e não conseguem protegê-las nesse direito. Então, os serviços têm que existir, mas eles têm que ser acolhedores, eles têm que estar preparados para receber as pessoas nessas demandas. E um outro campo de proteções muito importante para direitos sexuais e reprodutivos é a proteção da violência, da discriminação, da coerção, né? É um dever do Estado, da sociedade, garantir que as outras pessoas não queiram impor violentamente, de maneira discriminatória, como as pessoas devem viver suas experiências. Por isso, o combate à violência do gênero, o combate à LGBTfobia, o combate à violência doméstica são partes absolutamente centrais da proteção desses direitos também.